Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de espanhol? Essa música do início é aquela dos 30 de Sandy. Sandy é da época de vocês? Pois é, mas é muito interessante trazer essa música hoje, por quê? Porque fala sobre crise de se envelhecer, já que a nossa temática é la vejez. Vamos começar? Como tratamos a los ancianos em nosso país? ¿Crees que a sociedade brasileira está preparada para o envelhecimento da população? Que pensa? E é intitulada como Campesina e foi pintada em 1905 pela pintora alemã Paula Modersohn-Becker. Tá? Então, essa pintora foi uma das representantes mais precoces do movimento expressionista no seu país. Numa época onde as mulheres não pintavam assim de uma forma tão, como eu posso dizer, madura, tão especialista, já que esse movimento expressionista traz uma proposta totalmente inovadora, né? Então, essa pintora exerceu a sua arte durante 14 curtos anos, infelizmente, mas que lhe permitiram realizar pelo menos 750 quadros, 13 estampas e milhares de desenhos. Ela tinha um estilo único e original, com influências da tradição e também da modernidade. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1876 e morreu no dia 20 de novembro de 1907. Tem muito tempo, né? Essa é a fotografia de Paula Modersohn-Becker. E ela, ao comentar sobre sua pintura, ela dizia assim: a grande simplicidade da forma é algo maravilhoso, é isso que a gente tem que valorizar. Somente coloque a ênfase no que for considerado como a coisa principal. Então, ela entra nesse processo que a gente já comentou aqui do expressionismo, que era uma maneira diferente de pintar para a época. E comenta assim que as pessoas devem ser representadas apenas por superfícies coloridas e também sem a representação de perspectiva. Ela havia pintado quase 750 fotos e feito desenhos ainda mais que só foram descobertos, gente, isso é muito importante, após a sua morte. Pessoal, essa pintora, ela retrata muitas figuras humanas, né? Num período onde os outros pintores estavam mais focados em retratar a natureza. Então, Paula, ela traz várias telas onde vem representando, como eu falei, pessoas, né? Crianças, adolescentes, jovens, de uma forma geral, adultos, mas o principal, assim, um enfoque maior, há uma quantidade maior de telas de idosos. Porém, gente, olha, essa tela aqui, essa senhorinha tem 40 e alguns anos, mas ela é já vista como uma senhora mesmo de terceira idade, como uma senhora que é considerada idosa. Além dessa questão da modificação do ponto de vista do que se é idoso para aquela época em relação a hoje em dia, também há uma modificação na forma como a gente vê a postura ativa do idoso daquela época em relação a hoje em dia. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Quem que é velho para vocês hoje em dia? Quem é que você considera idoso? Com quantos anos hoje em dia ele seria considerado idoso? E naquela época, será que isso coincide? Mas, independente da idade, olha só o que a gente tem que pensar. La belleza se arruga, pero lo hermoso solo se aneja. O que ele diz aqui? Que a beleza com o tempo, com certeza, não tem... Gente, olha, para qualquer pessoa, tá? De rico a pobre, daqueles que se cuidam, daqueles que não se cuidam, enfim, todo mundo vai envelhecer, isso é um fato, não tem como você se livrar disso. Então, a beleza em si pode esperar, porque vai aparecer o que? As ruguinhas. Porém, apesar destas rugas, o hermoso, que tem o sentido do formoso, que é uma ideia de beleza, mas é uma ideia de beleza no sentido mais, vamos dizer assim, um sentido mais profundo, né? De alma para fora e não de fora para dentro. Ele, cada tempo que passa, mais se anerra. Esse termo anerra é muito utilizado para se falar sobre o envelhecimento do vinho, que quanto mais tempo se passa, mais saboroso fica o vinho. Então, ele diz assim, a beleza ela vai com certeza se enrugar. Porém, o formoso, a ideia de belo que vem de dentro para fora, cada vez vai se aprimorar. Como eu falei, a pintora retrata várias figuras, em especial ela dá um enfoque ao idoso. Só que a ideia de idoso que ela tinha na época
é diferente do que a gente tem hoje em dia. Olha aqui, nessa reportagem a gente vê, olha, 1º de janeiro, parece, né, de 1904, e ela morre, a pintora, ela morre em 1907, ou seja, é da época dela. Então, o que eu quero com isso? Que vocês observem que muda-se a ideia do físico de um idoso daquela época, ou seja, 100 anos, mais ou menos 100 anos atrás, para o que é o idoso hoje em dia. Olha a reportagem. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Então, uma pessoa de 42 anos, naquela época, mais de 100 anos atrás, era considerada velhinha, assim exatamente como a pintora retratou aquela senhorinha que eu terminei de mostrar para vocês. E, em contraponto, eu quero que vocês observem essa atriz, né, Cristiane Torloni, que nessa foto ela tinha aproximadamente 60 anos de idade. Hoje eu acho que ela tem 63, né? Parece, quase, eu tenho quase certeza que ela tem 63 anos. E a mãe dela, aqui nessa foto, ela tinha 50 anos, ou seja, 10 anos mais jovem do que a filha, né? Quando ela tirou essa foto. Então, Cristiane Torloni, hoje ela tem 63, na época da foto acho que tinham 60, ou quase 60, e a mãe com 50 anos já parece muito mais velha do que a própria filha. Isso faz com que a gente pare um pouco e pense, o que aconteceu durante esse período? Houve só a mudança da ideia do que se é idoso, ou se realmente houve a mudança da forma como se vive? Né? Na verdade, os idosos procuraram viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E um dos pontos que faz com que seja melhor essa qualidade de vida é você se manter ativo na sociedade, trabalhando, participando da sociedade, não se considerar jogado num canto, sem trabalho, sem participar, sem ter uma atitude mais ativa com relação à família e à sociedade. Pessoal, aqui nós temos duas telas, né? A primeira tela é de Paula, pintora alemã, que a gente vem trabalhando nessa aula. E que os slides vêm trazendo a ideia de idosos. E aqui mais um idoso pintado por Paula. E ela traz esse idoso, olha as expressões faciais. Triste. Como se tivesse assim, perdido lugar na sociedade, como se não tivesse mais nada para fazer, só esperando a vida passar. E as cores, observaram as cores que ela utiliza em todas as suas telas, sempre cores assim, tipo preto, ou um branco encardido, ou um cinza. E eu trouxe essa outra tela, que também representa uma idosa, porém é uma idosa que é retratada uma idosa de hoje em dia, porque é uma arte popular, na verdade de um pintor mexicano, e que ela traz as cores muito mais alegres. Tem rugas? Tem as rugas. Mostra exatamente o que? Uma realidade, né, de uma pessoa, né, com certeza de uma terceira idade, os seus cabelos brancos, porém observe que é uma forma retratada mais feliz, mais de bem com a vida, tipo assim, eu envelheci bem. Eu assumo a minha velhice, porém isso não é motivo para que eu considere que eu estou com a vida sem motivo para viver. E tem uma frasezinha, existem várias frases de Mafalda, aquela personagem que vocês já conhecem, eu acredito que vocês já começaram a gostar dela, como eu gosto. E ela diz o seguinte, que quantos anos tenho? Que importa isso? Tenho a edad que quero e siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o al que dirán, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Que importa se cumplo 40, 50 ou 70? Pues lo que importa es la edad que siento. Massa, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com um assunto que vai cair na prova, tá? Nós já fizemos o teste, agora a gente vai se preparar para a prova, que vai ser o futuro imperfeito indicativo. E o que é o futuro imperfeito indicativo? Esse tempo ele é utilizado para expressar uma ação que ainda não ocorreu. Quer dizer que posteriormente vai acontecer. Aqui está dizendo em espanhol, el futuro imperfeito indicativo é utilizado para expressar uma ação que todavia. Quero que vocês aprendam essa palavra. Todavia. O que significa todavia? Existe uma palavra semelhante em português que é todavia, que em português significa entretanto, uma ideia contrária. Porém, em espanhol é totalmente diferente, tá? Então, eu quero que vocês aprendam que todavia significa ainda.
Por isso, o futuro é algo que ainda não ocorreu. Isso aqui vocês já aprenderam, a ocorrido. Então, que ainda não ocorreu. E como é que a gente vai fazer para conjugar esse verbo no futuro imperfeito do indicativo? Bom, vocês já aprenderam o que é radical, o que é terminação, e que essas terminações, quando o verbo é regular, e a gente vai começar a trabalhar aqui com os verbos regulares, você aprende essa terminação aqui, ó, gente, ó, aprende. Começa decorando, depois repetindo, depois aplicando, e somente depois que internaliza que aprende. Então, olha só, presta atenção. Se vocês aprenderem essa terminação aqui, fazendo referência que essa terminação é da primeira conjugação, todos os verbos regulares terminados com AR, ou seja, da primeira conjugação, você vai conjugar com essas terminações. Por exemplo, aqui tem o verbo hablar. Yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos hablarán. Se fosse amar, acompanhem comigo. Observem a terminação. Essa partezinha de vermelho é só a terminação. Veja como cola direitinho. Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos, vosotros amareis, ellos amarán. O que é o radical? É assim. Você tira esse AR, né, que demarca a primeira conjugação, que é a terminação, e o que sobra a gente chama de quê? Radical. Então, esse radical, ele vai ser colocado em todas as pessoas porque ele é um verbo regular. Isso vai acontecer com todos os outros verbos regulares, tipo amar, tipo bailar, tipo telefonear. Então, veja, se for bailar, você tira o AR, o que sobrou? B-A-I-L. Então, você vai conjugar como? Yo bailaré, tú bailarás, él bailará, nosotros bailaremos, vosotros bailareis, ellos bailarán. Viram como é fácil? Então, pense assim, vocês só precisam estudar essa terminação. Lembrando, essa terminação faz referência à primeira conjugação. Com essa terminação, você vai conjugar todos os verbos terminados com AR, ou seja, todos os verbos da primeira conjugação, contanto que ele seja regular. Vamos ver o outro? Então, aqui é o verbo comer. O verbo comer, ele é da segunda conjugação, por quê? Porque ele termina com ER. Assim como comer, beber, entender e vários outros terminados com ER são verbos da segunda conjugação. Isso significa o quê? Que vocês vão pegar e vão aprender essa terminação aqui, ó. Então, vejam. Yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comereis, ellos comerán. É igual? Analisem. Hablaré, comeré. Hablarás, comerás. Hablará, comerá. Hablaremos, comeremos. Hablareis, comereis. Hablarão, comerão. É igual. Olha que fácil. E o verbo bibi, que é da terceira conjugação, você tirou a terminação, que sobra a gente chama de quê, crianças? Bibi significa o quê? Viver. Então, esse VIV é o radical, porque eu tirei a terminação e R que vai demarcar que ele é da terceira conjugação. Vamos observar se essa terminação da terceira conjugação também é igual à da primeira e da segunda. Vamos lá? Olha, hablaré, comeré, viviré. Igual. Hablarás, comerás, vivirás. Igual. Hablará, comerá, vivirá. Igual. Hablaremos, comeremos, viviremos. Também é igual. Hablareis, comereis, vivereis. Gente, olha que moleza. Isso significa o quê? Que vocês só vão precisar aprender uma terminação. Essa única terminação, que é essa daí, ó. Primeira pessoa termina com e, as, a, emos, eis, an. Aprendeu isso? Conjuga todos os outros verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação, da terceira conjugação, contanto que eles sejam regulares. Pessoal, aqui a gente tem um gabarito das questões sobre conjunções que a gente fez na aula passada, né? Meu objetivo na aula passada era a gente fazer esse exercício como revisão para a prova. E eu não tive tempo de passar o gabarito, porque eu fiquei esperando muita gente terminar. Agora a gente vai aproveitar essas questões, porque a gente já faz a revisão para a prova. Valeu? Vamos lá? Acompanhe. Veja, a primeira questão tinha assim: Pedro não quer películas. Aí, espaço, novelas. Qual é a resposta correta? Sino.
Preste atenção o quê? O que significa sino aqui? Significa mais sim. Pedro não quer filmes, mas sim novelas. Primeiro ponto. Quando você usa esse sino, que é uma conjunção adversativa, você vai utilizar entre duas ideias contrárias, porém não entre dois verbos. Porque se for entre dois verbos, você vai usar sino o quê? Contanto que esses dois verbos sejam diferentes entre si. Valeu? No segundo tem assim, era para ir à classe, pero não puedo. Quero chamar a atenção para vocês o seguinte, quando a gente usa o sino, obrigatoriamente tem que ter esse no na oração anterior. Ao contrário do pero, que o no vem na oração posterior. Era para ir à classe, porém não pude. Pero não puedo. E aqui o sino separado. Que sentido tem? Se a conjunção condicional no advérbio de negação. São duas palavras com sentidos diferentes. E não corresponde a esse sino junto, tá bom? O sino junto é a conjunção adversativa. Já o se, no, são duas palavras, portanto, tem dois sentidos diferentes. O se é a conjunção adversativa, o no é advérbio de negação. Então, fica como? Se não tem dinheiro, não há problema. Entenderam? E o se somente, no mesmo sentido desse se aqui, se você vem a Madrid, se vienes a Madrid, iremos ao teatro. Ou seja, você está usando a conjunção no sentido de condição, uma conjunção condicional, como acontece aqui também. Se não cocinas, não come. Se você não cozinha, não tem como comer. No sexto tem assim, sabes que não quero nada, sino a ti. Esse sino vem junto, mas tem um sentido diferente, não do sentido de mais sim, mas no sentido de exceto. Eu não quero ninguém exceto você, só quero você. Tem esse sentido, beleza? El pelo de Carlos não é negro, sino rubio. A conjunção em destaque significa o quê? Esse sino aqui, que sentido tem? O sentido de uma conjunção adversativa. O cabelo de Carlos não é negro, mas sim rubio. O que é rubio? Rubio quer dizer ruivo, gente? Quem lembra disso? Lógico que não. É um heterossemântico, porque rubio não é ruivo. O rubio é loiro. Esto sino, pero no puedes escapar de él. A conjunção sino em destaque expressa o quê? Uma fatalidade, tá? Um destino, ok? Então, essa palavra sino, na verdade, não é uma conjunção adversativa, não é uma conjunção, condicional, ela é uma palavra que traz uma ideia de fatalidade, de destino. O que eu quero dizer com isso? É teu destino, não pode escapar dele. Então, sino tem o sentido de destino. Se não haces la tarea, não sales. A conjunção em destaque expressa. Então, vejam. O si, que é a conjunção. O no, que é o advérbio de negação. Então, o que ele diz? Se você não fizer a tarefa, você não vai sair. Então, esse si traz uma ideia de condição. É uma conjunção condicional. Não duermes, sino que uma siesta. Você não dorme, mas sim tira uma cesta. Sacas uma siesta. Sacas é tirar uma cesta. Você lembra o que significa siesta, né? Tirar um cochilo. Ok. Então, vejam bem. Nós temos dois verbos, duermes e o outro verbo saca. São verbos diferentes. E por causa disso, você não só usa o sino, também exige que você utilize o que. Da mesma forma, nessa frase aqui no número 11, ele repete a mesma situação. No cocino, come. O que a gente tem aqui? Dois verbos, porém, os dois verbos são diferentes. E por causa disso, obrigatoriamente, eu tenho que usar não somente o sino, mas também o que. Vou repetir isso para vocês. Eu uso duas ideias diferentes, porém, não são verbos. Se não são verbos, eu uso somente o sino. Mas, se eu uso verbos diferentes, eu vou usar o quê? Sino o quê? Repito. Duas ideias que são adversativas, mas não são verbos. Então, eu uso somente o sino. Porém, se eu exploro dois verbos diferentes, vai me obrigar a utilizar o sino aqui. Vou repetir isso para vocês, olha. Quando a gente usa o sino, obrigatoriamente, eu tenho que usar o no período anterior. Atenção, tá? Repito, se eu vou usar o sino, eu tenho que usar o no período anterior. Diferente do pero, tá? O pero não exige esse no período anterior. E aqui, no 12, nós temos o si, que é uma conjunção adversativa. O que ele diz aqui? Se for possível, compra uma casa.
No 13, invitei a los professores e a los alumnos. O Y. Esse Y é equivalente ao nosso I, que é uma conjunção aditiva, que soma as ideias, beleza? Em espanhol a gente diz copulativa. Copula, junta, adiciona, añade. E no 14, completa los huecos, significa os espaços, com as conjunções mais adequadas. Então, nós vamos usar aqui duas conjunções. Então, vamos lá? Maria, usted quer ir al banco? Pero não há tempo para isto. Observe que a gente está usando no, não na oração anterior. A gente está usando o no na oração posterior. O que significa? Significa que eu vou usar o pero. Repito. Se eu uso no na oração anterior, eu uso o sino. Se eu uso o no na oração posterior, eu uso o pero. Repito. Se for antes, sino. Se for depois, pero. Tá bom? De novo. Se for antes, eu uso a conjunção sino. Se o no vier depois, eu uso a conjunção pero. Então, veja. Maria, você quer ir ao banco, porém não há tempo para isso. Assim que, olvida-se dessa ideia, assim que, ok? Queres águas ou gaseosa? Ou, lembra, a regra geral, esse o significa ou. A regra geral é usar o ou, porém, se vier antes de palavras começadas com o ou h, aí a gente utilizaria o ou, perdão, o u. Pessoal, no 16 tem assim, Juan y van a llegar mañana. O que vocês aprenderam? Que a regra geral é usar o Y com essa ideia de adição copulativa. Valeu? Porém, qual é a outra exceção nessa regra geral? A exceção é que quando a palavra começar com I ou HI, a gente não deve usar o Y, a gente deve substituir o Y pelo E. Mas, dentro dessa exceção, tem uma outra exceção, que é, antes de nomes de pessoas, a gente mantém o Y mesmo. Valeu? Não vou à playa, sim ao campo. Eu não vou à praia, mas sim ao campo. Repetindo que a gente já vem batendo aqui. Veja, tem um no na frase anterior, a gente vai usar o sino na frase posterior. E aí tem assim, eu não vou à praia, eu vou aonde? Ao campo. Por que eu não uso sino o quê, crianças? Porque playa não é verbo. Campo não é verbo. Tá? Por isso eu uso o sino. Se fossem dois verbos diferentes, eu usaria o quê? Sino o quê? Tá bom? Por que eu não posso usar o pero? Porque o no tá na ideia anterior e não na ideia posterior. Tá bom? Queres este ou outro? Por que eu estou usando o ou? A regra geral é o o significando ou. Porém, como essa palavra outro começa com o, a gente substitui o o pelo u. Para evitar o quê? A eufonia, que é aquele som desagradável para o ouvido, porque o som da vogal ficaria muito longo e desagradável para o que a gente escuta. Então, preste atenção. A regra geral é usar o O com sentido de ou, mas se vier antes de palavras começadas com O ou HO, a gente usa o U, tá bom? Substitui o O pelo U. Llevarás 1 ou 2 gramos. Então, vejam. Llevarás 1 ou 2 gramos. Então, vejam, ou seria o ou, certo? Porém, por que eu vou usar esse O com acento aqui? Porque entre os numerais, não sendo ele por extenso, veja, repito, não sendo ele por extenso, a gente deve colocar esse O com acento segundo os gramáticos, para evitar que você pense que o O é o zero, tá bom? É só por isso. Repito, quando é que você vai usar esse O com acento? Entre dois números, contanto que eles não estejam por extenso. Trai-me la tela. E hilo, por favor. A gente está usando o E por quê? Porque a palavra começa com HI. Lembra? A regra geral é, quando é uma conjunção aditiva, você soma a ideia, quando é copulativa, a gente vai usar o Y. Mas antes de palavras começadas com I ou HI, não sendo ditongo, a gente usa o E mesmo. E já chegando ao final da aula, o que vocês vão fazer essa semana? Vocês vão estudar para a prova, né? Então, vejam, o que vocês vão estudar? Vamos relembrar os verbos crer, posser, ler, be. Vou fazer a revisão bem rapidinho. Verbo crer tem a vogal dobrada, posser tem a vogal dobrada, ler tem a vogal dobrada. E ver, não. O que significa? Que significa que quando você for conjugá-los, quando ela tiver a vogal dobrada, permanece com a vogal dobrada. Somente na primeira pessoa, esses
4 verbos vão terminar do mesmo jeito. Então, eu vou falar yo creo com E só, yo poseo com E só, yo leo com E só, yo veo com E só. Porém, nas outras pessoas, permanece a vogal dobrada quando o verbo no infinitivo tiver a vogal dobrada. Portanto, vai ser assim. Tu crees com 2 S, tu posees com 2 S, tu lees com 2 S. Porém, tu ves somente com E só. Entenderam? O futuro imperfeito que nós trabalhamos hoje, a temática sobre la vejez, ou seja, velhice, os verbos no presente. Lembram? Soler significa costumar, oler significa sentir o cheiro e ele exige que você use a preposição a, né? El té, o L, a manzanilha, o chá tem um cheiro de camomila. Saber a, somente usados nas terceiras pessoas com esse sentido de ter o gosto. E os outros verbos que expressam ações habituais, sempre utilizados no presente do indicativo, que vocês poderão fazer essa revisão vendo nas videoaulas anteriores, tá bom? Também vai cair os verbos reflexos, lembra os reflexivos? O que são aqueles verbos que exigem que você utilize os pronomes oblíquos, tipo yo me acuesto, yo me arreglo, yo me peino. Então, quando você utiliza esse pronome oblíquo, ele traz uma ideia de que você praticou a ação em si próprio, então ele é reflexivo. E as conjunções que a gente terminou de fazer a revisão, fazendo a correção do exercício da semana passada. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.